Bom, vamos lá, né, pessoal? É, bom, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Eu vou tirar umas dúvidas, tá, de vocês, no caso. E aí, eu já estou falando como se o pessoal fosse assistir, tá, Lúcia? Por isso que eu estou falando pessoal. E, e depois a gente vê, depois a gente vê, continua vendo a parte que a gente ainda não terminou de ver, segunda lei da termodinâmica, tá? Então a gente vai ver um pouquinho, mas primeiro vamos tirar a dúvida de algumas questões da lista, tá? Então, você estava na dúvida na terceira, né, Lúcia? Pronto. Bom, a terceira questão, a gente faz assim, ó. Ele, ele falou aqui, né, que tinha um termômetro A, tá? Aí ele deu aqui, né, o ponto de gelo e o ponto de vapor, certo? Mas basicamente, como é que você faz, ó? Você, você faz o seguinte, você primeiro tem que achar uma fórmula que transforma geral de uma temperatura na outra, tá? Então, como é que você faz, acha essa fórmula, né? Então, vamos supor, um está na escala Celsius e o outro está na escala... Boa noite, Laura. Estou só tirando dúvida aqui da Lúcia nessa questão. E o outro você botaria aqui, poderia ser na escala A mesmo, tá? Por exemplo, certo? E aí você faz aquele esquemazinho, né, que eu ensinei. Você compara aqui o ponto de gelo de um, né, o ponto de solidificação de um com o ponto de solidificação do outro, certo? Eu vou fazer uma questão semelhante, vou fazer igual, mano, tá? Vamos supor que fosse 20 no ar, certo? Aí você pega aqui o ponto de vapor de um com o ponto de vapor do outro. Vamos supor que fosse 60, suponhamos, tá? Aqui vamos botar menos 20, né? Para não ficar usar só números positivos, né? Igual como ele usa o número negativo aí. Aí você diz aqui que é um TC, aqui é um TA, tá? E aí você vai fazer aquele mesmo esquema, né? Ou seja, você diz que essa distância maior está para essa aqui, assim como essa menor está para essa aqui, certo? Então ficaria o quê, ó? Vamos botar aqui, ó, TC menos zero, está para 100 menos zero, né? Assim como o 60, aqui embaixo é a maior, né? 60 menos 20, está para TA menos 20, certo? Que é essa distânciazinha aqui. Aí aqui o que você vai fazer? Você simplesmente diz que esse TC, a temperatura em C, é igual ao TA, tá? TA é igual a esse TC, que é um T. Você simplesmente aqui apaga esse C, apaga esse A e resolve, né? Ele sendo a mesma temperatura, tá? Aí resolve essa equaçãozinha aqui, né? Aqui ficaria o quê, ó? T100 igual a T mais 20 dividido por 80, né? Poderia cortar esse zero com esse aqui. Aqui se eu fosse resolver, né? Quer dizer, aqui eu estou resolvendo para esse caso, né? Certo? E aqui, ó, eu tenho 8 sobre 10 vezes t, né? Eu posso passar esse tempo lá de cá, vou fazer aqui mais rapidinho, né? Vai ficar exatamente menos 2 sobre 10t igual a 20. Aí aqui eu posso simplificar, fica um 5 embaixo, então o t seria menos 5 vezes 20 menos 100. Ou seja, nessa, nessa escala aqui de temperatura, né, o valor de temperatura em que eles medem a mesma coisa, se eu pegar o termômetro de uma e usar o termômetro da outra, né, tanto faz usar o termômetro de uma da outra, vai exatamente dar o mesmo número, é exatamente menos 100 graus Celsius, né? O menos 100 graus Celsius é o mesmo menos 100 graus A, certo?
Então, você vai fazer a mesma coisa, só que qual é a diferença? Que a diferença é que aqui na questão, né, o ponto de, o ponto de gelo não é -20, né? É -12. E o ponto de vapor é +13. Certo? Então aqui é -12, aqui é +13. Na real, o raciocínio é o mesmo. Tudo bem? Deu para entender aí? Deu sim, professor. Pronto. Outra coisa também, que eu vou até postar, é que eu até corrigi, mas porque não deu tempo ainda de corrigir, tá? A quarta questão não tem o item correto, tudo bem? A quarta questão é dilatação, né? Exatamente, é de dilatação e não tem o item correto, tudo bem? Então, na quarta questão, ao invés de vocês colocar a letra A, B, C, D ou E, que não vai dar certo, tá? Porque todos aí só tem itens errados aí, né? A resposta certa não está aí. Então, você coloca o valor que você achou mesmo, tá? Na quarta questão, você coloca o valor que você achou, porque do jeito que ela está aqui, está errado. Tudo bem? Todos os itens estão errados, né? Aliás, a questão está certa, né? A questão, todos os itens estão errados, não tem o item certo. Certo? Tudo bem? Vamos lá. A Lúcia também perguntou na questão 6 qual é a fórmula. Na questão 6 é o seguinte, que um cubo a 15 graus Celsius, né, 25 centímetros de aresta e um coeficiente de dilatação linear médio 16 vezes 10 a menos 6, beleza, ele fala isso aí. Aí pergunta, né, o cubo tem a 15 graus Celsius, uma aresta e um coeficiente de dilatação linear médio a 25 centímetros de aresta, beleza. Qual é a variação do volume do cubo se ele for aquecido até a temperatura de 211 graus Celsius, né? Aí é a fórmula da dilatação volumétrica, né? Então, a fórmula diz o seguinte, que vai ser o coeficiente de dilatação volumétrico, tá? Costuma chamar de gama, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura, certo? Então, o volume inicial, como é que você calcula, né? Ele deu a aresta. O volume inicial vai ser a aresta ao cubo, certo? A variação de temperatura, sim, pronto. Ela perguntou se, a Luz perguntou se coloca o 3 ou não. Você acaba colocando por quê? Porque o que ele deu foi o alfa, tá? O coeficiente de dilatação linear. Só que o gama é 3 vezes o alfa, certo? Então, de fato, né? Você coloca 3 vezes o alfa vezes o V0, né? Que é a aresta ao cubo, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, menos a inicial, né? A inicial é essa 25 centímetros, e a final é essa 211, tá? Pronto. Pronto. Mas você entendeu que coloca, porque acaba, como ele deu o coeficiente linear, né? Aí você tem que colocar o 3. Tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Professor, eu tenho na 10 e na 11. Estou penando por elas, mas ainda não consegui fazer. Pronto. Vamos fazer uma parecida aqui, certo? A 10 e a 11. Deixa eu pegar a 10 aqui. Ele diz o seguinte, ó, quanto de calor é necessário receber 130 gramas de gelo? Então, vamos para a questão 10 aqui. Então, ele diz que tem 130 gramas de gelo, certo? Está aí no cubo de gelo. E ele quer saber quanto calor precisa receber para serem aquecidos de menos 17 graus Celsius. Vamos botar aqui, ó, 130 gramas, que está a menos 17 graus Celsius, certo?
e ele quer aquecer até 24 graus Celsius. Tudo bem? Então, esse gelo, ele quer que ele passe, em vez de ser gelo, ele quer que vire toda água, tá? Então, vou ter 130 gramas de água também, né? Só que agora a 24 graus Celsius. Como é que você faz essa questão? Então, aqui é o seguinte: você vai ter que aquecer o gelo, né? Quais são os calores que a gente precisa para esse gelo chegar aqui? Primeiro, eu vou ter que aquecer o gelo vai ter que sair de menos 17 graus Celsius até 0 graus Celsius, certo? Então, eu vou ter que fornecer calor, tudo bem? Então, eu forneço calor aqui para o meu gelo, certo? E esse gelo, eu vou aquecer ele até que ele fique um gelo a 0 graus Celsius, tá? Então, eu tenho 130 gramas de gelo, só que agora ele vai estar a 0 graus Celsius, certo? Depois que ele chega a 0 graus Celsius, o que acontece? Eu continuo fornecendo calor, certo? Vamos chamar aqui. Só que, quando eu fornecer calor agora a ele, vamos chamar aqui de Q2, o que vai acontecer? Ao invés dele mudar de temperatura, ele vai começar a derreter, né? Por quê? Porque ele atingiu o ponto de fusão. Quando ele atinge o ponto de fusão, quando você fornece calor, ele não muda de temperatura, ele muda de fase, certo? Então, esse gelo começa a se transformar a água a 0 graus Celsius, tá? Então, eu vou ter que fornecer um calor, certo? Necessário, né? Para derreter esse gelo todinho e transformar em água. Por último, eu vou ter que fornecer novamente um calor, certo? Um calor 3, que vai aquecer essa água até 24 graus Celsius, certo? Então, o calor total necessário que eu vou precisar para esquentar esse gelo vai ser o calor 1, né? Que eu usei para esquentar o gelo, de menos 17 a 0, mais o calor 2, que a gente usou ele para derreter todo o gelo, mais o calor 3, que é o calor que eu forneci ao gelo derretido, né, que agora é água, para levar ela de 0 até 24 graus Celsius. Então, o calor total é a soma desses três calores, certo? E aí, o que vai acontecer aqui? Aí aqui você tem que se tocar o seguinte, que esses dois calor, o calor Q1 e o Q3, eles são calor sensível, certo? Que é aquele, né, em que você muda de estado. E como é que a gente calcula esse calor sensível? Vai ser simplesmente a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Então, ou seja, o Q1 vai ser o quê? A massa do gelo vezes o calor sensível do gelo que ele dá na questão, vezes a variação de temperatura do gelo, né? Que é final 0, inicial menos 17. O Q2 é um calor latente, né? Como é que é o calor latente? Vai ser a massa vezes o calor, que a gente chama o calor específico latente, né? Ou calor de transformação, certo? Esse cara tem um monte de nome, né? Tem livro que chama de calor de transformação, tem livro que chama de calor latente, calor específico latente. Mas é simplesmente essa fórmula. É a massa vezes o calor latente de fusão que ele dá na questão também. Tá? Tá ali, ó. Calor, fusão do gelo. Tá faltando até um dia. Calor de fusão do gelo. Tá? E o Q3 vai ser o quê? A massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Certo? Então, eu acho que Q1, Q2 e Q3 soma tudo e tem um Q total. Certo? Então, basicamente, para resolver isso aqui, só um detalhe, né? Lembrando que aqui você vai usar o calor específico da água e aqui você vai usar o calor específico do gelo, né? Porque nessa primeira situação o material é gelo, na segunda situação o material é água. A massa é 130, né? Sempre é 130. E os ΔT, né? São os ΔT dessas várias fases aqui, certo? Deu para entender aí como é que faz a questão 10? É basicamente. Agora é só substituir os valores aí, né? E a 11, né? Questão 11. Pronto, a questão 11, o que acontece? Na questão 11 é parecido com essa aqui, né?
Eu vou até aproveitar esse desenho. Então, vamos lá. Na questão 11, o que acontece? Ele diz o seguinte: foi fornecido 5.520, né? Então, esse calor aí que ele forneceu é 5.520 calorias, certo? A 172 gramas de gelo. E esse gelo ele já estava a 0 graus Celsius, certo? Aí ele pergunta qual é a massa de gelo remanescente. Então, o que vai acontecer? Então, ele está me dizendo o seguinte, que ele forneceu essa quantidade de calor, certo? Como esse gelo já está a 0 graus Celsius, então você não vai mudar a temperatura do gelo. Quando você fornece calor a gelo a 0 graus Celsius, né, gelo puro, certo? Uma substância pura, ele começa a mudar de fase, né? Então, ele começa a derreter, tá? Então, ele começa a derreter, certo? Mas, já pela pergunta, o que eu consigo antecipar? Que vai sobrar gelo, né? Ele não vai conseguir derreter todo o gelo, só derreter uma parte do gelo, certo? Então eu quero saber exatamente qual é essa massa de gelo que sobrou, certo? Então, ou seja, uma parte da massa virou água, vou chamar aqui de H2O, e uma parte ainda é gelo, né? Certo? Sabendo que a soma das duas, né, logicamente, certo? A soma das duas, né, tem que ser igual ao 172 inicialmente, tá? Então, como é que a gente faz, ó? Então, esse calor aqui, tem que lembrar que esse calor é um calor latente. Então, ou seja, esse calor que você recebeu vai transformar essa massa aqui de gelo em água, tudo bem? Então, ou seja, essa água aqui é exatamente a massa de água que passa que se forma aqui ao redor do meu gelo, tá? Então, basicamente, como é que eu quero, o que eu preciso fazer? Eu substituo aqui o calor, substituo o calor de transformação, né, o calor de fusão, o calor latente de fusão, certo? Acho a massa de água que foi criada, tá? Só que essa massa de água que foi criada, né, o restante é a massa de gelo. Então, eu acho a massa de água que foi criada, certo? Subtrai de 172, e aí eu vou ter a massa de gelo que sobrou. Tudo bem? Deu para entender aí? Pronto. Que bom. Boa noite, Gabriel. Estou só explicando aqui como é que faz algumas questões. Certo? Vocês têm dúvida em mais alguma questão? Por enquanto só. Pronto. Que bom, né? Na próxima aula, na aula de quinta, se vocês quiserem, vocês podem tirar dúvida também, tá? Ou então vocês podem tirar dúvida pelo WhatsApp mesmo, tá? Não precisa esperar a aula, não. Você pode perguntar pelo WhatsApp, ou então no Google Classroom, certo? Que eu tiro, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, então vamos continuar vendo o conteúdo, certo? Até porque nas questões conceituais, né, tem uma parte do conteúdo que a gente ainda não viu, né? Que é a parte de segunda lei, que a gente vai ver hoje, se der tempo. Tudo bem? Segunda lei e motores, né? Ciclo de Carnot, motor externo, certo? Mas antes da gente entrar no que é um motor térmico, certo? Que, na verdade, o motor térmico a gente vai ver na aula de hoje também, certo? Mas, que basicamente, né, foi o grande prepulsor da termodinâmica, né? Então, o pessoal só começou a estudar esse negócio de temperatura, quer dizer, não só por causa disso, mas foi a maior aplicação da termodinâmica, né? A maior aplicação da termodinâmica
foi a parte de motor térmico, quando o pessoal começou a fazer as máquinas a vapor, né? Então começou a estudar cada vez mais, né? Essa ideia dos motores, né? Então, é a grande aplicação da termodinâmica, nessa parte de motor térmico. Mas antes de estudar isso, a gente precisa só saber o que é um processo adiabático, certo? Adiabático. Eu ainda não falei, tá, para vocês, e é um processo muito importante para é um processo muito importante para a segunda lei, né? Como a gente vai ver, certo? Por definição, o processo adiabático é bem simples, tá? Lembrando que a gente já viu, né, alguns tipos de processos, né? O isotérmico, em que a variação de temperatura é zero, né? Ou seja, a temperatura é constante, certo? Vimos o isobárico, né, que a variação da pressão é zero, ou seja, a pressão é constante. Vimos também o isotérmico, isobárico e o isovolumétrico, né, ou o isocórico, em que a variação do volume é zero, tá? Então, a gente dá esse nomezinho para esses três processos. O processo isobárico, adiabático, perdão, né, ele também vai ter uma característica que é zero, né? Então, por definição, o que é zero no processo adiabático é a troca de calor, certo? Então, num processo adiabático é um processo em que não há troca de calor. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que um processo ele pode ter qualquer forma, tá? Então, um processo, né? Daqui a pouco a gente vai entender. Quando eu estou falando da segunda lei, vou falar um pouco mais, de uma forma mais geral de processos, mas um processo a gente pode pensar como sendo um caminho qualquer aqui no gráfico de P contra V, certo? E não necessariamente ele precisa ter um nome, né? Então, por exemplo, esse processo que eu desenhei aqui é um processo qualquer, sem nome, tá? Agora, agora esses quatro aqui que a gente costuma estudar, eles são processos mais simples, né? Que a gente dá um nome para eles, né? Então, o, o isobárico, né? Ele é um processo que ele é uma linha reta assim, ó, horizontal. O isovolumérico é um processo que é uma linha vertical, né? O isotérmico, né? É um processo que ele é assim, tá? A gente já tinha visto na aula passada, né? Que a equação era exatamente essa, né? nRT sobre V, certo? E hoje a gente vai estudar o isobárico, tá? O isobárico é a troca de calor e vazio, certo? O processo isobárico, ele é bem importante, que a troca de calor é zero, né? Porque ele é muito comum no nosso dia a dia, tá? Ou seja, o processo isobárico é aquele que não é troca de calor, né? Ou seja, o seu sistema está isolado, tudo bem? Então, vamos supor, é um sistema que ele está isolado, que ele não há troca de calor, certo? Então, não é permitido troca de calor, né? Está isolado termicamente, certo? Não pode, ele nem vai perder calor, nem trocar calor com o meio externo, tá? Então, não existe essa troca de calor, certo? No sistema. Ou então, né? São processos em que acontece muito rápido, certo? E como eles acontecem muito rápido, não dá tempo de ter troca de calor. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma seringa mesmo, tá? Uma seringa, certo? E o êmbolozinho, certo? E aí, a gente sabe que o plástico, você pode trocar de calor, tá? Esse plástico aqui, você pode aquecer ele, né? Ou seja, ele deixa o calor fluir e entrar. Mas, vamos supor que você tampou aqui com o dedo. Então, tem uma certa quantidade de gás aqui, tá? Mas se você puxar de uma vez esse êmbolozinho, certo? Esse processo é tão rápido que não deu tempo de trocar de calor. E aí, como não deu tempo de trocar de calor, o que aconteceu com esse gás aqui dentro, a gente diz que ele vai sofrer um processo adiabático, certo? Ele vai sofrer um processo adiabático. E aí a gente vai ver o que acontece com esse gás, né, quando ele sofre esse processo adiabático, certo? Você pode até fazer esse experimento, né? Você pode fazer esse experimento e a gente vê o que acontece com esse gás quando ele sofre esse processo adiabático, certo? Mas vamos lá, então, a principal característica do processo adiabático é que o calor, a troca de calor é zero, certo?
Então, se eu lembrar aqui da primeira lei, né? Diz o quê? Que a quantidade de calor que eu forneço ao meu sistema vai ser igual à energia interna, certo? A energia interna mais o trabalho, né? Ou seja, aliás, vai ser o trabalho mais a variação de energia interna, né? Agora assim está correto. Ou seja, quando você fornece calor ao seu sistema, uma parte transforma em trabalho, outra parte transforma em energia interna, certo? Mas como o calor é zero, certo? Então, como o calor é zero, então o que eu posso dizer? Eu posso dizer que nesse sistema, o trabalho vai ser menos a variação da energia interna, certo? Sempre, né? Ou seja, no processo adiabático, tudo bem? O trabalho sempre vai ser menos a variação da energia interna, certo? E aí fica o seguinte, se for um gás ideal, né? Se for um gás ideal, a gente viu que para um gás ideal, a variação da energia interna é simplesmente menos 3 meios de NR delta T, né? Então, se for um gás ideal, simplesmente o trabalho é dado por essa equação, certo? Dado por essa equação. Aqui, pessoal, ó, dá até para a gente prever, certo? O que acontece se eu puxar esse êmbolo, tudo bem? O que vai acontecer é o seguinte, né? Se você puxar esse êmbolo, né? Ou seja, o que aconteceu? Vamos supor que você tinha um gás aqui, tá? E você puxou de uma vez, certo? Você vai ver que é até difícil puxar, tá bom? Quando você tiver experimento, você vai ver, mas você puxou de uma vez. O que você vai observar é o seguinte, né? O volume final, certo? O volume final, ele é maior do que o inicial, tá? Nesse caso aqui, certo? Vamos só botar aqui como exemplo, certo? Supor que você está aqui com um êmbolo, segurando aqui, você puxou esse êmbolo de uma vez. O volume final é maior do que o inicial. O que significa dizer que a variação de volume é maior do que zero, né? Isso significa dizer o quê? Se a variação do volume é maior do que zero, vocês devem lembrar que significa dizer que o trabalho ele é maior do que zero. O trabalho é positivo, certo? Se esse cara é positivo, só que tem esse menos aqui na frente, tá? Então, para esse cara ser positivo, é porque alguém aqui tem que ser negativo, né? O número de mols não pode ser negativo. O R não pode ser negativo. Então, o ΔT é negativo, tá? ΔT é negativo, certo? Então, o trabalho ser positivo implica que a variação de temperatura é negativa. E isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Ou seja, o que aconteceria se você simplesmente tivesse aqui, pegasse essa seringa e puxasse de uma vez, de forma rápida, né? De forma rápida, de tal forma que não dá tempo de você trocar de calor. O que você ia observar é que a temperatura final ia ser menor do que a inicial, a temperatura final ia diminuir. Então você ia ver que o gás aqui dentro ia resfriar, tá? Ele ia ficar mais gelado, né? Você tapou a seringa aqui, segurou ela e puxou de uma vez, né? Tem que ser rápido para ser um processo adiabático, né? Então você ia ver que o gás ia ficar mais gelado aqui dentro. Tudo bem? Assim como o contrário também é verdade, certo? Se ao invés de você puxar, você empurrar de uma vez, você vê que o gás aqui dentro ele esquenta. Né? Você pode fazer esse experimento em casa. Se tiver uma seringa em casa, você pode fazer esse experimento. Tá? Você empurrar o gás é mais fácil do que você puxar, tá? Porque se você puxar, você vai ver que a pressão aqui dentro vai ficar menor do que a atmosférica. Então, você tem que ficar segurando. E às vezes é até difícil, tá? Mas você empurrar de uma vez é bem mais fácil, né? Porque o gás é fácil de você comprimir, tudo bem? O gás é muito fácil, né, de você comprimir um gás, certo? Então, qualquer focinha já consegue comprimir. E você vai ver claramente que o gás vai esquentar, né? Você faz assim de uma vez e você botar o seu dedo, você sente que o gás ficou mais quente do que a atmosfera, certo? Beleza, mas aqui a gente só fez uma análise qualitativa, né?
Em termos de quantidade, né? Se eu quiser saber a quantidade. Claro que eu poderia usar essa equação, tudo bem? Mas eu queria ter também, eu quero saber também qual é a equação, certo? Que, que descreve como é essa minha curva, né? Esse meu caminho, tá? Então vamos só lembrar. Como falei para vocês, né? Todo gráfico, tudo bem? Todo gráfico, quer dizer, todo processo, ele é representado por um caminho aqui no gráfico P contra V, tá? E eu quero saber como é que a gente consegue, como é que a gente consegue demonstrar, né? Como é o gráfico de P contra V no processo adiabático, tudo bem? Para a gente descobrir esse processo, tá? A gente tem que resolver uma equaçãozinha diferencial, inclusive, exatamente essa equaçãozinha aqui, tá? Ou seja, se eu pegar essa equação, eu sei dizer o seguinte, ó, o trabalho, o que é o trabalho? É a integral, né, do volume inicial ao volume final de PDV. Vai ser igual a isso aqui, né, ó, menos 3 meios de NR delta T. Tudo bem? E aí, se eu derivar essa minha equação, eu vou obter isso aqui, ó. A derivada, se eu derivar em relação ao volume, né? Então aqui eu vou ter exatamente a pressão final menos inicial, tá? Aliás, tem exatamente a pressão, né, aqui, certo? A pressão que depende do volume, né? Quando você deriva a integral, você tem a pressão, tudo bem? Beleza, menos 3 meios, certo? De NR. Aqui você vai ter exatamente a derivada da temperatura com relação ao volume. Se você escrever a temperatura como sendo, usando lá, né, a equação dos gases ideais, como sendo P vezes V dividido por NR, tá? P vezes V dividido por NR, você vai acabar achando a relação entre P e V, tá? Aqui eu não vou achar, tudo bem? Não vou achar aqui pra gente, certo? Aqui é só o processo de como a gente acha, tudo bem? Então, você teria que derivar aqui, usar a regra do produto e tal, certo? Você acaba achando uma equaçãozinha uma equação diferencial de primeira ordem, certo? Mas no final das contas, o que é que você obtém, né? Eu não vou resolver isso aí, porque é só cálculo. Aí depois, se vocês quiserem, eu posso resolver, certo? Mas o que você obtém no final das contas é que no processo adiabático, certo? A pressão vezes o volume elevado a gama é igual a constante. É uma constante, certo? Onde esse gama é exatamente o calor específico molar, a pressão constante, dividido pelo calor específico molar, a volume constante. Tudo bem? Deixa eu só verificar se é CP sobre CV mesmo, porque eu sempre confundo se é CP sobre CV ou CV sobre CP, certo? Deixa eu só ter certeza aqui. O gama CP sobre CV. Pronto. Fiz certo. Certo? Pronto. Dá para deduzir daqui, tá? Ó, esse NR vai até cortar com esse NR, né? Esse cara aqui, esse 3 meios, é exatamente esse gama já, tá? E aí você consegue demonstrar, né, que você vai chegar nessa equaçãozinha aqui. E aí fica o seguinte, ou seja, como é que é essa expressão, tá? Então, vamos só lembrar, no processo adiabático, observe que nem a pressão, nem o volume, nem a temperatura fica constante, né? O que fica constante é o P vezes esse volume elevado a esse fator gama, onde esse gama é o CP sobre CV, certo? E aí, ó, quando a gente vai ver como é que é mais ou menos o formato, tá? Então,
a minha pressão em função do volume, ele vai ser assim, né? Uma constante dividido por volume elevado a gama. Então é um negócio assim, ó. Ele parece mais ou menos o processo isotérmico, tá? Ou seja, nesse sentido que, de acordo com que você vai aumentando o volume, a pressão vai diminuindo, certo? Mas ele cresce, é uma dependência diferente, certo? Enquanto que lá no isotérmico, isso aqui é exatamente um, né? A pressão é proporcional ao inverso do volume. Aqui não. Ao inverso do volume é elevado a gama, certo? Então é uma queda diferente. Tudo bem? Então, no processo adiabático, certo? Ele tem esse comportamento, certo? Tudo bem? Vamos lá. Então, como eu falei, esse é até um processo importante, né? Quando a gente estiver estudando as máquinas térmicas, tá? Principalmente o ciclo de Carnot, né? E aí, vamos entender um pouquinho agora o que é uma máquina térmica. Nós vamos saber, né? O que é uma máquina térmica. Então, a máquina térmica, certo? A gente vai ver que também é o caso de um refrigerador térmico. O que acontece? Primeiro, uma máquina térmica é um processo, tá? É um processo aqui, então no gráfico de P contra V, ele vai ser um caminho, certo? Ele vai ser um caminho igual a esse aqui, tá? Só que esse caminho ele tem que ter uma condição. Qual? Uma máquina térmica, a gente quer que ela funcione, né? Então, para a máquina térmica funcionar, ela tem que funcionar em ciclo, certo? Ela sempre tem que voltar para o seu estado inicial para fazer o processo de novo, tá? Como eu sempre falo para vocês, né? O que é uma máquina térmica? É um sistema, certo? Que a gente quer que realize trabalho para a gente, tá? Então, eu dei o exemplo do carro, né? Que tem a explosão que fica empurrando o pistão que faz o motor do carro rodar, né? Então, é a expansão gasosa, né? Então, tem uma reação química, reação de combustão, né, da gasolina. Aquilo ali, você cria um gás, só que esse gás, a expansão dele, né, ele empurra um pistão e esse pistão gera um movimento, né? Gera um movimento do eixo do motor, certo? Então, ou seja, só que é um ciclo que tem que ser repetitivo, né? Então, como eu falei, se o gás empurrar só uma vez o pistão, beleza, o carro pode só se mover um pouquinho e depois ia parar. Mas não pode ser assim, né? Então, ele tem que ficar sempre empurrando esse pistão no movimento cíclico, tudo bem? Então, essa é a condição para que eu tenha uma máquina térmica, tá? Então, tem que ser um processo cíclico, né? Um processo que se repete, certo? Então, basicamente, a máquina térmica, o que é? É sempre um processo cíclico, qualquer processo cíclico que seja, certo? Ou seja, ele percorre um caminho, mas ele sempre vai voltar para o seu estado inicial, certo? E o mais importante de tudo, certo? É um processo cíclico em que ele realiza trabalho, certo? É um processo em que ele realiza trabalho, certo? Vamos só lembrar, ó, se o trabalho é positivo, né, como eu acabei de falar, se a variação do volume for positivo, isso gera um trabalho positivo, a gente diz que o gás realizou o trabalho, certo? Se a variação do volume é negativa, nesse caso, gera um trabalho negativo, nesse caso a gente diz que foi realizado o trabalho sobre o gás, ou seja, alguém empurrou o gás, tudo bem? E aí, nesse gráfico aqui, como é que a gente sabe se o trabalho é positivo ou negativo? É bem simples, né? No gráfico de P contra V, é bem simples. Se o seu caminho, ele aumenta o volume, então é um processo que realiza o trabalho. Então, esse aqui é um caso. Eu aumentei o volume. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que o meu trabalho é positivo, tá? Mas se o meu processo, ele, se o meu processo, ele diminui o volume, vamos supor que fosse um processo assim, ó. Sair desse ponto, tá? Pode ser assim, vamos botar assim. Esse aqui é o ponto inicial, esse aqui é o ponto final. Então, nesse caso, o que aconteceu? O meu volume inicial,
é maior do que o volume final. Então, nesse caso, o que aconteceu? A gente disse que nesse caso aqui foi realizado trabalho sobre o gás. A gente disse que o trabalho agora ele é negativo. Certo? Então, é muito fácil saber, olhando aqui para o gráfico, certo? Quando é que o trabalho é positivo ou negativo. Quando aumenta o volume, positivo. Quando diminui o volume, é negativo. Num processo cíclico, o que acontece? Ele vai terminar ele vai terminar com o mesmo volume inicial e final, certo? Ele termina com o mesmo volume inicial e final. Porém, o que acontece, né? Todo processo cíclico, né, vai ter um processo de ida, tá? Até um ponto onde tem um maior volume, certo? E um processo de volta, né? O ponto onde tem o volume inicial, certo? Então, nesse caso aqui, né, o menor volume, certo? Então, nesse caso, o que acontece? Durante esse processo de ida, né, o meu gás, ele realizou o trabalho, certo? Ele realizou o trabalho, né? Ele realizou exatamente o trabalho, né? Lembrando que o trabalho é uma área, certo? Então, ele realizou esse trabalho aqui, ó. Então, ou seja, ele empurrou alguma coisa aqui, né? Foi o que eu preciso, foi exatamente a função que eu designei aqui o meu motor. Ele empurrou alguma coisa que eu queria. Igual a toda essa região aqui. Só que esse gás ele tem que voltar para o estado inicial. Tudo bem? Então, para ele voltar para o estado inicial, tem que ser realizado algum trabalho sobre esse gás. Observe que para ele voltar, né, ó, agora tem que ser realizado um trabalho sobre o gás. Então, eu tenho que pegar, certo? Esse mesmo motor que realizou o trabalho, eu tenho que dar energia para ele, né, para ele poder voltar para o estado inicial, certo? Então, o trabalho necessário para ele voltar para o estado inicial é exatamente esse trabalho, né, que está aqui nessa região, certo? Lembrando, esse trabalho em vermelho, né, é positivo, certo? É o trabalho de ida, digamos assim, né? E o trabalho em azul, que é esse de baixo aqui, certo? Deixa eu botar aqui, escurecer aqui. É um trabalho negativo, tá? Certo? É um trabalho negativo. Vamos chamar aqui de trabalho 1 e o trabalho 2. Certo? No final das contas, quanto é que vai ser o trabalho total do meu ciclo? Né? Então, o trabalho total do meu ciclo vai ser exatamente esse trabalho que tá dentro da área dele. Tudo bem? Esse é o trabalho total. Certo? Por quê? Porque o trabalho vermelho é positivo, e é toda essa região. Só que para voltar, né, eu perdi essa parte. Então, o trabalho líquido, né, o trabalho líquido que eu obtenho nessa minha máquina térmica, né, o trabalho líquido vai ser o quê? Exatamente igual à área, certo? Desse meu ciclo, tá? Do ciclo. Certo? Então, o trabalho líquido é simplesmente a área do ciclo. Então, com isso, dependendo, né, do seu ciclo, né, do seu motor térmico, fica até bem fácil você calcular esse trabalho, né, sabendo que ele é simplesmente a área do ciclo, né? Vamos pegar aqui, existem vários tipos de motores, tá? Então, todo ciclo fechado a gente diz que é um motor, certo? Um motor térmico, né? Mas vamos criar aqui um motor térmico que ele seja o seguinte, ele simplesmente é assim, ó. Aqui é um processo isobárico, depois ele passa por um processo isovolumétrico, depois passa por um processo isobárico de novo lá embaixo, depois um processo isovolumétrico aqui. Certo? Então ele obedece todas as condições que eu falei, né? Ele é um processo cíclico, ele sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, tá? E ele vai gerar um trabalho positivo, certo? Ó, então, e nesse caso o trabalho é exatamente igual a essa área aqui, certo? Exatamente igual a essa área, né? Então, se ele me der essas pressões, né? Vamos botar aqui um valor de pressão, né? Vamos supor que aqui, sei lá, vamos botar aqui 2 atm, certo? Aqui 1 atm, vamos botar aqui 1 litro e 4 litros. Eu consigo calcular o trabalho que esse meu motor térmico aqui, né? Arbitrário poderia fazer, né? Então, é simplesmente
a área desse retângulo, né? Que seria a base, certo? A base é exatamente a variação do volume, né? Vezes a altura, que seria a variação da pressão, tá? Aqui fica o seguinte, a variação do volume são 3 litros, tá? Só que eu tenho que transformar para metro cúbico, né? Então, multiplico por 10 a menos 3. E a variação da pressão é 1 atm, né? Só que 1 atm transformado em Pascal, né? Para ser no SI, é 1,01 vezes 10 a sexta. Tá? Então, aqui eu já acharia que o trabalho realizado desse meu motor hipotético aí seria exatamente 3.030 joules. Certo, pessoal? Então, a máquina térmica é sempre um ciclo fechado, certo? Outro detalhe que a gente pode ver e pensar aqui na máquina térmica é o seguinte, é que essa minha máquina térmica, né, como ela é um ciclo fechado, certo? O que acontece? Lembrando lá da primeira lei, né, que a quantidade de calor total que eu forneço ao meu sistema, certo? Vai ser igual ao trabalho que eu realizei, certo? Mais a variação de energia interna, certo? E se a gente lembrar, né, a energia interna, ela só depende da temperatura. Tudo bem? A energia interna só depende da temperatura. O que significa dizer o seguinte, no ciclo completo, o que vai acontecer? No ciclo completo, a temperatura inicial é igual à final. Por quê? Porque eu volto para o mesmo ponto. Então, no ciclo completo, eu posso dizer que a variação da energia interna é zero. Por quê? Porque a variação da temperatura é zero. Tudo bem? Eu voltei para o mesmo ponto. Certo? Eu voltei para o mesmo ponto. Ou seja, eu posso dizer que o calor total fornecido ao meu sistema é simplesmente igual ao trabalho. Né? E lembrando, o trabalho, né, é exatamente a área. Certo? Daí a gente também começa a entender, certo? Como é que a gente calcula a eficiência de uma máquina térmica? Então, o que acontece? Ó? Claro que uma máquina térmica, né, quanto mais ela trabalha, tá? Quanto mais ela realiza trabalho, melhor, né? Ou seja, eu quero uma máquina térmica que ela realize, né, mais trabalho para mim, certo? Mas eu tenho que respeitar a primeira lei da termodinâmica, né, que é exatamente isso aqui, certo? Então, o que acontece? Para uma máquina térmica funcionar, eu tenho que fornecer calor para essa máquina térmica, tá? Eu tenho que fornecer calor, tudo bem? Então, por exemplo, no motor do carro, né, esse calor, essa energia que eu forneço, né, para ele começar a funcionar, é exatamente a faísca, né, da ignição junto com a energia química que está armazenada ali na gasolina, tá? Junto com a energia química que está armazenada na gasolina. E aí que tá, esse calor que eu forneci, certo? Lembrando, quando você fornece calor para o sistema, você tem um calor positivo, certo? Tudo bem? E aí, né, parte desse calor, né, se transforma em trabalho e outra parte pode ser perdido, certo? Vamos chamar aqui de calor, deixa eu ver como é que o livro chama. O livro chama do QH, certo? Esse calor que você fornece ao seu sistema, ele chama de QH, certo? Depois quando a gente vai ver na segunda lei, a gente vai entender por que ele chama de QH, né? Que é o calor que vem da fonte térmica, certo? Só que aí parte desse calor ele pode ser perdido, tudo bem? Ele pode ser perdido e vai ser transformado em calor também, tá? Ou seja, parte do calor que você fornece, certo? Uma parte do calor que você fornece, que ele chama de QH, certo? Uma parte se transforma em trabalho para sua máquina realizar, certo? Vamos supor que está aqui é o meu motor térmico, tá? Uma parte desse calor é realizada em trabalho, ou seja, trabalho útil para eu fazer a minha máquina funcionar. Outra parte é transformada em calor, ou seja, se transforma em energia desperdiçada, que aí vai servir para esquentar alguma coisa, vai esquentar
o motor do carro, tá? Vai esquentar, sei lá, o motor de uma indústria, tudo bem? Esse calor que é perdido, a gente chama de QC, certo? Então, assim, parte do calor que você fornece aqui que funciona como se fosse o combustível da sua máquina térmica, certo? Do seu motor térmico, certo? Uma parte vai ser usada em trabalho efetivo, que você vai usar para botar o motor para funcionar, e outra parte é perdido, certo? A gente define, né, o trabalho a partir dessa relação, tá? Então, a eficiência, o que que é? A eficiência, ela vai ser exatamente um custo-benefício, né? Então, ou seja, é o quanto eu recebo de benefício, né, que é o meu trabalho, dividido pelo quanto que eu dei, dividido pela quantidade de combustível que eu dei, né? Certo? Então, o que acontece? É exatamente o custo-benefício, né? Então, eu pego o meu benefício, que é o trabalho, certo? E divido pelo custo, certo? Por exemplo, então, o que seria um motor perfeito? Um motor perfeito é se eu conseguisse transformar todo o calor em trabalho. Se eu conseguisse transformar todo o calor em trabalho, né, ou seja, eu não perdesse nenhuma parte de energia, certo? O que ia acontecer? Né? Se por acaso a quantidade de energia que eu forneço fosse toda transformada em trabalho, o que ia acontecer é que a minha eficiência seria 1, né? Seria um motor perfeito, tudo bem? Seria um motor perfeito. A gente vai ver que tem uma lei da termodinâmica, né? A segunda lei da termodinâmica, ela diz exatamente que é impossível você ter um motor perfeito, certo? Você não consegue ter esse motor com eficiência igual a 1, certo? Ou seja, é uma observação, né? Você não consegue, nunca se conseguiu um motor térmico, né? Com eficiência igual a 1, certo? Na verdade, a gente vai ver na próxima aula que a melhor eficiência que a gente consegue é num ciclo que a gente chama de motor de Carnot, certo? Na máquina de Carnot, tudo bem? Na máquina de Carnot é a melhor eficiência que a gente tem. A gente vai aprender a calcular a eficiência de um ciclo de Carnot na próxima aula, tudo bem? A segunda lei termodinâmica diz exatamente isso, né? Que você não consegue ter uma máquina com eficiência 1, certo? E a gente vai aprender a calcular, tudo bem? Como é que a gente vai calcular a eficiência de um ciclo de Carnot, certo? A gente pode até calcular de alguns outros ciclos, certo? Mas antes eu só quero achar uma formulazinha aqui, né? Ó. Vamos só lembrar o seguinte, que o trabalho, né, ó, ele é igual ao calor total ao calor líquido, né? Certo? Esse calor aqui é o calor total do meu ciclo, tudo bem? Sendo que esse calor total eu posso dividir entre o calor que eu recebi e o calor que eu forneci, certo? Então vai ser exatamente, ó, o calor que eu recebi, certo? O calor que eu recebi. Aqui seria mais o calor que eu perdi, tudo bem? Lembrando que o calor que você recebe, certo? Quando ele recebe calor, é um calor positivo, o calor que ele perde é um calor negativo. Ou seja, eu poderia escrever isso aqui como sendo assim, ó. É normalmente como a gente escreve, certo? A gente coloca em termos de módulo para quê? Para enfatizar esse menos aqui. Essa equação não está errada, ela está correta, tá? Só que esse calor C aqui, ele é negativo. Para eu enfatizar que ele é negativo, eu escrevo ele em módulo e coloco menos aqui, tá? Inclusive, essa equaçãozinha aqui, ó, a gente costuma usar ela em módulo também, certo? Então, eu posso substituir aqui, ó. Aqui sendo o calor Q menos o calor C. Tudo isso dividido pelo calor H, certo? Com isso, a gente acha também outra forma de você achar eficiência, né? Você pode, 1 menos o calor que é desperdiçado, certo? Dividido pelo calor recebido, certo? Essa aqui é outra forma de você calcular a eficiência de uma máquina térmica, tá? Pode ser tanto assim quanto assim, certo? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui, tá? Na próxima aula, eu vou falar a gente vai ver, né, o ciclo de Carnot, que é o ciclo de maior eficiência, certo?
Vamos ver a segunda lei da termodinâmica, certo? Porque eu já falei para vocês que é a segunda lei, né? Mas vamos ver algumas implicações importantes da segunda lei, né? Uma das implicações mais importantes da segunda lei é que a natureza ela tem um sentido preferencial de como seguir as coisas, né? Ou seja, existe o que a gente chama dos processos irreversíveis, né? Então, se eu rasgar um papel, esse papel não vai se juntar novamente e virar um papel só, né? Por incrível que pareça, isso acontece por causa da segunda lei, né? Existe o sentido que a natureza prefere de fazer as coisas, tá? Certo? E esse sentido a gente vai ver que está associado com a desordem do meu sistema, né? A natureza sempre prefere seguir o caminho de maior desordem, certo? A Lara pediu para explicar a questão 10 de novo, né? A questão 10, deixa eu ver aqui rapidinho. Bom, a questão 10 não tem muito segredo não, né? É aquela história, né? Ó, você tem 130 gramas de gelo, tá? 130 gramas de gelo, tá? A temperatura de menos 17 graus Celsius. Você vai aquecer esse gelo, certo? Até virar 130 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Depois você vai derreter esse gelo, né? Então ele vai virar água a 0 graus Celsius, né? 130 gramas de água. E depois você vai esquentar esse gelo até virar água em 24 graus Celsius. 24 graus Celsius. 130 gramas. Certo? Então, basicamente, o que acontece? Ó, ele sofreu três processos aqui, né? Primeiro, o gelo foi esquentado até 0 graus Celsius, depois ele sofreu essa transformação, depois foi esquentado de novo. Certo? Então, você forneceu três calor, né? Então, foi esse primeiro calor aqui, esse segundo calor, certo? E esse terceiro calor, né? Então, o primeiro calor esquentou o gelo, o segundo calor transformou o gelo em água, e o terceiro calor esquentou a água. Tudo bem? O calor total é a soma de cada um desses calores aí, né? Q2 mais Q3. Certo? Sendo que o Q1 é um calor excessivo, né? Vai ser MC delta T. O calor Q2, ele transformou, né? É um calor latente. Então, Q2 vai ser massa vezes o calor latente de transformação, certo? E o calor Q3 é um calor sensível de novo, certo? É um calor sensível de novo. Ou seja, também vai ser, né? Q3 vai ser MC delta T, certo? Lembrando que esse Q1, né? Qual a diferença desse Q1 para esse Q3? Porque, primeiro, aqui, né, eu estou fornecendo calor ao gelo. Então, isso aqui é o calor específico do gelo. Aqui eu estou fornecendo calor à água. Então, é o calor específico da água, certo? Outra diferença é a própria variação de temperatura, né? Então, no Q1, a variação de temperatura a final é 0, a inicial é menos 17, né? No Q3, a final é 24 e a inicial é 0, tudo bem? Mas, basicamente, é isso. É usar essas três formulazinhas aqui, né? Acho o calor de cada etapa, depois somos o calor e eu tenho um calor total. Certo? Deu para entender aí? Basicamente, é só substituir aí as fórmulas. Certo? Pronto, qualquer dúvida, você pode me perguntar, tá? E se você quiser, na próxima aula, eu ainda posso resolver uma questão parecida, né? Só posso mudar os números aqui, eu faço uma questão parecida. Tá bom? Então, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Se tiver, pode perguntar, tá? Se ninguém não tem mais dúvida, então a gente fica por aqui hoje, tá bom? E aí, a gente volta quinta-feira, né? Vocês podem. E aí, a gente pode tirar dúvida quinta-feira também, tá? Então, uma boa noite, pessoal.